Graça e paz, estou passando aqui mais uma vez para lhe oferecer o pão da palavra de Deus, esse alimento tão nutritivo e saudável, que tem o propósito de alimentar a sua alma, sua fé, sua esperança e seu espírito. Hoje quero lembrar, hoje sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, quero lembrar com você sobre o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde Paulo fala a respeito de quando o Senhor Jesus instituiu a ceia. No 23 ele diz: que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e compartilhou com seus discípulos. Da mesma forma, fez também com o cálice, lembrando da nova aliança que teríamos com ele em Cristo Jesus, a saber, a aliança que nós alcançamos até o dia de hoje. Uma frase chama atenção, e essa frase é: na noite em que foi traído. Estamos falando de traição. O Senhor Jesus foi traído. E quando nós somos traídos, decepcionados, nós temos a tendência natural, instintual, de realmente ficar para baixo, deprimido, com sentimento de raiva, de um sentimento de depressão, um sentimento até de vingança, quando a traição entra no nosso coração. Se nós fôssemos traídos hoje, em determinada área, seja ela qual for, qual seria a nossa reação, nossa disposição mental, emocional, para poder lidar com as coisas que vêm pela frente? Quando nós recebemos a notícia de uma traição, de uma decepção, de um amigo, de um querido, de um cônjuge, seja lá do que for, nós ficamos para baixo, nós ficamos decepcionados, evidentemente, e o nosso estado emocional e psíquico naquele momento fica tão abalado que nós não conseguimos, dificilmente conseguiremos abençoar e cumprir propósito e fazer com que aquele momento seja um momento de paz, trazendo alegria para outra pessoa. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu aos seus discípulos. Na noite em que foi traído, ao invés de ficar para baixo, decepcionado, ressentido e com seu estado emocional e psíquico abalado ao ponto de não conseguir cumprir o seu propósito, o Senhor Jesus nos dá uma lição. Ele cumpriu o propósito dele, partiu o pão dizendo: esse é o meu pão, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele estava falando, anunciando que já já ele seria entregue e ele seria morto por mim e por você. E depois ele diz do cálice: esse é o meu sangue, que é dado por vocês para fazer referência à nova aliança, que agora vocês não têm mais na lei, mas sim na minha pessoa. E todo o sacrifício acaba em mim. Querido, deixa eu lembrar você, hoje sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, que o Senhor Jesus possa trazer ao nosso coração o sacrifício que ele fez por nós. Sacrifício, o preço alto que ele pagou, e isso tudo ele compartilhou com a gente, compartilhou o pão, compartilhou o cálice, dizendo: eu estou me entregando por vós, eu vou sofrer por vocês. O Senhor Jesus sofreu tanto, foi para a via dolorosa, foi caminhar e carregar a sua própria cruz, sofreu vergonha, sofreu humilhação. Os soldados romanos colocaram sobre o meu e o teu Jesus uma capa vermelha, uma coroa de espinho na cabeça, e batiam na cabeça dele. Colocaram ele em cima do cavalo e levaram ele para passear na cidade, como quem proclama um rei, um novo rei assumindo o comando de uma nação. E gritavam: esse é o rei dos judeus. E falavam para ele: tu não é rei dos judeus? Então sai dessa. Humilhar o meu Senhor, humilhar o teu Senhor, humilhar o nosso Jesus. E ele, no entanto, como diz Isaías profeticamente, não abriu a boca. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. E isso se cumpriu para que eu e você pudéssemos ter vida abundante, não só aqui na terra, mas a garantia também de um dia estar morando com ele eternamente no céu. Isso me faz pensar, e eu gostaria que também te fizesse pensar sobre o dia de hoje, um dia para refletir naquilo que de fato importa, um dia para refletir no ato, no feito mais marcante, mais importante de toda a história. O feito mais importante foi quando o Senhor Jesus se entregou por mim e se entregou por você. E mesmo com o estado emocional, de certo modo, atingido, ele não se sentiu tão abalado ao ponto de negligenciar o seu propósito. Na noite que foi traído, ele conseguiu cumprir o propósito. Ele foi até o fim, pagou o preço, e por isso hoje nós somos salvos, temos a garantia da vida eterna. Só vamos para o céu porque um dia Jesus, por nós, sofreu e pagou um preço muito alto. Foi humilhado. Cuspiram na face do meu Jesus, do seu Jesus, bateram na cara dele, empurraram ele a carregar a sua própria cruz, com as suas costas todas cortadas, de chicotadas. Ele sofreu, ele chorou, ele teve dor. Todos que estavam em volta viram o sofrimento de Jesus, e nós não podemos passar desapercebido de um dia como hoje a não lembrar da morte salvífica do nosso Cristo. Nós sabemos que ele ressuscitou, mas esse feito ficou marcado. Jesus, ao partir o pão, disse: eu vou ser partido por vós.
Ao partilhar o cálice, ele diz: o meu sangue será derramado. E o que nós fazemos com essa informação? O que nós fazemos com esse ato? Se não poder manifestar um gesto de gratidão ao Senhor, de amor ao Senhor. Que você possa, nesse dia, nessa sexta-feira, trazer ao coração aquilo que Cristo fez por mim e por você. E mesmo na noite que foi traído, Ele continuou o seu propósito. Não importa as decepções que têm chegado na minha vida e na sua. Não importa as traições que nós temos recebido. Olhando para Jesus como nosso maior exemplo, nós devemos continuar avante. Continuar avante, seguindo o propósito que Deus tem para nós, perdoando e perdoando sempre. Lá na cruz, ele ainda olhou para o céu e disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes fomos traídos, fomos machucados e magoados, e ainda assim, aos olhos de Jesus, a exemplo de Jesus, precisamos também liberar o perdão. Hoje é um dia não só de agradecer, mas também de perdoar. É um dia de olhar para o céu e dizer obrigado, mas um dia de olhar para a terra e dizer: eu te perdoo. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira da paixão, lembrando o que Cristo fez por mim e por você. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ele te ama tanto que por isso temos uma sexta-feira da paixão a lembrar, a trazer à memória. Ele te ama tanto que mesmo na noite que foi traído, ele partilhou a ceia com seus discípulos. Ele te ama tanto que ele suportou essa morte, a morte mais vergonhosa da época, a morte de cruz. Jesus te ama demais. Não fique esperando para voltar para os braços dele, para se arrepender, pedir perdão, estar próximo dele. Olhando para o céu e agradecendo, olhando para a terra e perdoando. Esse é o pão da palavra de hoje, que ele possa te alimentar. Se você se sentiu edificado e abençoado, que você possa compartilhar com os seus contatos. Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida no nome poderoso de Jesus, para a glória de Deus.